Bom dia, queridos. Hoje é dia 17, né? Sexta-feira. Estamos completando aí mais uma semaninha, né? De estudo, de trabalho. Espero que esteja tudo bem aí na casa de vocês, né? A gente tem se falado aí sempre pelo chat. A frequência aumentou bastante no chat. Isso é muito bom, tá? As dúvidas começam a aparecer. E aí, como eu conversei com vocês essa semana, a ideia é a gente botar a matéria em dia, dar uma revisada aí nos conteúdos, vocês também organizarem o estudo de vocês, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é um resuminho, tá? Das coisas que a gente trabalhou aí ao longo desse trimestre. E vocês assistiram na última aula um videozinho que eu coloquei sobre números primos, né? Recordando aí nossos números primos. Números primos, então, a definição é todo número, né, que só possui dois divisores obrigatoriamente, um e ele mesmo. Então a gente viu aí que o 2 é o único primo par, porque depois do 2 todo número par é divisível por 2, consequentemente vai ter mais do que dois divisores, né? O 3, o 5, né? O 7, o 11 e vai por aí, tudo bem? Aí a gente viu também a decomposição em fatores primos, né? Na decomposição em fatores primos, a gente verificou também que, na verdade, os números que não são primos, os números ditos compostos, nada mais são do que uma multiplicação de números primos. Por isso que a gente chama de decompor, né? Em fatores primos. A multiplicação de primos gera números compostos. O vídeo que vocês assistiram fala sobre isso, né? A questão ali, não sei se vocês entenderam, do código, né? Da criptografia, que a gente chama, né? Os códigos, que aconteceu muito durante a guerra. Se você pega dois primos e multiplica eles, por exemplo, 3 vezes o 5 dá 15, né? E só 3 e 5 multiplicados dão 15. Então, é uma forma da gente gerar códigos. Aproveitando, então, se eu tenho 50, por exemplo, o 50, né? Eu posso dividir ele por 2, que é o primeiro primo da 25. Aí o 25 não dá mais por 2 e nem por 3, mas daria por 5, que dá 5, né? Por 5 dá 1. O 50, que é um número composto, ele pode ser escrito então como o quê? 2 vezes 5 vezes 5, ou, né? 2 vezes 5 ao quadrado. É isso? Uma utilização da decomposição em fatores primos que a gente viu também é para tirar raiz quadrada, né? Ou raiz de qualquer índice, né? Não precisa ser necessariamente raiz quadrada, né? Por exemplo, ó, por que a raiz quadrada de 64 a gente sabe que é 8? Mas se a gente for fazer em decomposição, eu iria decompor o 64, né? Por 2 daria 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como a raiz é quadrada, ou seja, tem um 2 aqui que é o índice da minha raiz, que a gente não costuma colocar quando a raiz é quadrada, né? Tirar ele daqui. Eu agrupo de 2 em 2, né? Eu fiz um par de 2, um par de 2 e um par de 2, aí eu multiplico tudo, né? Isso daria 8. Não é isso? Por exemplo, se eu quero a raiz cúbica de menos 27, por exemplo, né? Aí eu faço a decomposição aqui do 27, ó. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Só que como agora a raiz é cúbica, eu fiz uma tripla aqui de 3, né? Eu agrupo de 3 em 3. E como aqui dentro é negativo, tem que ser o menos 3 o resultado, né? Aí pensando também na volta, porque o menos 3 elevado ao cubo volta a dar o menos 27, né? Tudo bem? Outra coisa que a gente viu que a gente pode utilizar aí a decomposição em fatores primos é quando a gente está fazendo o MDC e o MMC, né? Mas aí a gente utiliza a decomposição simultânea, né? Na decomposição simultânea,
Ó, eu tenho, por exemplo, eu quero achar o MDC de 20 e 40. E o MMC também, né? Tá? Então eu faço a decomposição simultânea, né? Posso fazer a decomposição simultânea. Ambos dão por 2. Eu vou marcar aqui, porque lembra que para MDC eu preciso marcar aqueles momentos em que eu divido simultaneamente. Então ambos foram divididos aqui por 2, eu fiz uma marquinha. Aqui dá 10, aqui dá 20. Posso dividir ambos por 2 novamente. Aqui dá 5, aqui dá 10. Posso o 10 ainda por 2. Mas só ele é que dá por 2, então eu não faço a marquinha, né? Então aqui dá 5 e 5, aí ambos aqui dão por 5, né? Eu faço a marquinha, 1 e 1, não é isso? Bom, para MDC, eu multiplico aqueles que eu marquei. O 2 vezes o 2 vezes o 5, que dá 20, não é? E realmente o 20 é o maior divisor, né? De 20 e 40. E para MMC, que seria o menor múltiplo comum, né? Aí eu multiplico todos os fatores primos que eu encontrei aqui, né? Seria o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Seria o próprio 40, concorda? Não é? Ele é múltiplo dele mesmo e é múltiplo do 20. Então, para MDC você utiliza as marquinhas, tá? Para MMC não precisa, você multiplica todos os, né? Na listinha que vocês vão fazer aí de exercícios, vem aqueles probleminhas de MDC e MMC. Lembrando que o problema de MMC é o problema sempre de encontro, né? Um vai de 20 em 20, o outro vai de 40 em 40. Quando que eles vão se encontrar, né? Novamente. O caso aqui seria no 40, né? E o MDC, aquele probleminha que você tem o exemplo da tora de madeira, né? Você tem um pedaço de madeira de 20 metros e outro de 40, você quer cortar essas madeiras em pedaços do mesmo tamanho, só que você quer que seja o maior tamanho possível. Esse é um problema de MDC, né? No caso aqui você cortaria a de madeira, o pedaço de madeira de 20 metros, por exemplo, num único pedaço de 20, mas o de 40 você poderia cortar em 2 de 20, tá bom? Então esse é o nosso MDC e nosso MMC. Na potência, né? Na potenciação, lembra das propriedades, né, de potência? As propriedades de potência. Quando você tem, por exemplo, a primeira delas, né? Quando você tem bases iguais, por exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado ao cubo. Eu tenho bases iguais, é uma multiplicação, né? Então o que eu faço? Eu posso repetir a base, que é a base 2 aqui no caso, e somar os expoentes, né? Então ficaria 2 elevado a 7. Uma segunda propriedade diz o quê? Se eu tiver uma divisão de bases iguais, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes, não é? Daria 2 elevado a 1, que daria 2 aqui no caso. Tem uma terceira propriedade, que é a chamada potência de potência, mas aí a gente tem duas situações, né? Uma se eu tiver assim, ó. Eu tenho a potência de potência com parênteses. O que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes, né? Mas se eu tiver a potência de potência, ó, sem o parênteses, aí eu repito a base, só que aqui ele está me dizendo que esse 3 está elevado ao quadrado, né? Seria 3 vezes 3, seria 9. Então aqui seria 2 elevado à nona potência. Tudo bem? Aí a gente tem também a questão, né, da potência negativa, né?
com expoente negativo. Expoente negativo. Até uma questãozinha do desafio aí de vocês, né? Que ele faz o seguinte, ó, quando você tem, por exemplo, 2 à quarta potência, não é 16? O 2 ao cubo não é 8? O 2 ao... Perdão, 2 ao cubo. O 2 ao quadrado não é 4? O 2 elevado a 1 não é 2? Então o que eu percebo no padrão? Ó, daqui para cá eu dividi por 2, daqui para cá eu dividi por 2, daqui para cá eu dividi por 2. Então se eu dividir por 2 novamente, o 2 elevado a 0 é 1. Não é? Se eu dividir por 2 novamente, agora eu consigo descer aqui, né, o grau do meu expoente. O 2 elevado a menos 1 já seria 1 meio, né? 1 divididos por 2. Se você dividir aqui novamente por 2, o 2 elevado a menos 2 seria 1 quarto, né? E assim vai. Não é isso? Ou seja, se você reparar, ó, o 2 ao quadrado é 4, o 2 elevado a menos 2 é 1 quarto, é o inverso. Então aquilo que eu falo para vocês, né? Para você tirar o menos do expoente, o que você faz? Você inverte a fração, né? Para resolver, por exemplo, eu tenho 2 terços elevado a menos 2, eu inverto para 3 meios elevado ao quadrado, aí eu resolvo a potência aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Ok? O expoente negativo, né? Outra coisa que aparece aí também talvez apareça nos probleminhas de vocês, é a gente ter aquela percepção, né, de proporção, quando você tem uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Quando que as grandezas, né, são diretamente proporcionais. Por exemplo, aquele probleminha, né? Eu tenho 2 quilos lá de açúcar, eu consigo fazer, por exemplo, 10 bolos. Se eu botar aqui 8 quilos, X. Só que daqui para cá, ó, eu aumentei em 4 vezes a minha quantidade, não é? Então daqui para cá também eu vou aumentar em 4 vezes. Ou seja, o aumento que teve aqui é o mesmo aumento que tem que ter aqui. Isso gera uma proporcionalidade, né? Se um aumenta e o outro também aumenta, as grandezas são diretamente proporcionais. No caso aqui, o meu X seria o 40, né? Eu faria 40 bolos. E quando que as grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra diminui, mas o produto entre essas grandezas dá sempre o mesmo valor. Por exemplo, velocidade, vou botar aqui em quilômetros por hora, e tempo, né? Em horas, por exemplo. Eu digo para você, por exemplo, que um automóvel, se ele for a 100 km por hora, ele faria um percurso em 4 horas, por exemplo. Mas se eu aumentar essa velocidade para 200, você gasta mais ou menos tempo? Você gasta menos tempo, né? A velocidade aqui vai dobrar, mas o que vai acontecer com o nosso tempo aqui? Vai cair pela metade, né? No caso aqui, eu faria esse percurso em 2 horas, não é isso? Eu quero que vocês fiquem atentos. Quando o fato de 2 grandezas se relacionarem não quer dizer necessariamente que tem proporcionalidade, não é? Na grandeza diretamente proporcional, sempre que eu divido a quantidade de bolos pelo quilo, vai dar 4, né? Ó, 8 divididos por 2 dá 4, 40 bolos divididos por 10, né? Vai dar 4, e assim vai. Então isso garante que existe uma proporcionalidade direta entre quantidade de bolos e quilograma, né?
Agora, grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui, mas isso não garante a proporcionalidade. O que garante é que quando eu multiplico aqui, ó, 10 por 100, perdão, 100 por 200, não é? Isso dá o quê? Isso dá 20 mil, não é? Tudo bem? E se eu... Perdão. Se eu multiplico, né, velocidade com tempo, 100 vezes 4 aqui, vai dar 400, né? E 2 horas vezes 200 km por hora também dá 400. Eu cometi um erro aqui também, gente. Aqui eu deveria ter dividido, na verdade, ó, bolo por quilograma, né? Para ver se são diretamente. Se eu divido 10 por 2, dá 5, não é? Mas se eu divido 40 por 8, né? Também dá 5. Isso garante, né, a proporcionalidade direta. Então, para ser a proporcionalidade direta, sempre que eu dividir, eu tenho que achar o mesmo valor, né, uma grandeza pela outra. E na proporcionalidade inversa, sempre que eu multiplicar, né, eu tenho que achar o mesmo valor. Ok?